Então, boa noite, pessoal. É uma alegria a gente estar aqui reunido mais uma vez na Escola Orântia para mais uma aula de estudo e revisão dos documentos, agora na parte de Jesus, né? Hoje a gente vai ter a presença do Elionai, que é um querido amigo e que vai ser o facilitador dessa aula sobre o documento 158. E ele vai compartilhar com a gente o conhecimento, a inspiração e tudo que ele descobriu nesse documento maravilhoso que é o Monte da Transfiguração, que por si só contar a história de Jesus lá no monte já é maravilhosa, mas ainda tem outros desdobramentos que realmente vai chamar nossa atenção e vai revelar bastante coisa para a gente. Então, só para contar um pouquinho, o Elionai, ele é um estudante fervoroso do livro de Urântia e ele está com alguns projetos de vídeos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. No Elubicast, aqueles resuminhos diários que ele faz em vídeo, né, de 10 minutos, explicando o livro de Urântia. Tem também as lives aos domingos que ele faz com o Neemias. E agora ele está com um outro projeto, né, Elionai, que vai começar na quinta-feira. O nome do projeto ele tinha me falado, Elucidações de Urântia. Então também serão vídeos curtos, ele tem já um número certo de vídeos que ele vai fazer. Tudo isso para tentar explicar o livro de Urântia para todo mundo e disseminar o conhecimento e os ensinamentos. Então é com você, Leonai. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado, Sueli. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje iremos iniciar um documento interessante do livro de Urântia. Ele é um daqueles documentos assim pontuais da carreira de Jesus. Talvez a gente possa falar que ele seja assim, uma virada de chave ali na sua vida pública, né? E vai ser um prazer enorme estar estudando com vocês esse documento nessas duas aulas aí que se seguirão. E espero aí estar contribuindo grandemente com o conhecimento de todos, com a minha interpretação desse documento maravilhoso. E também sugiro, né, todos os alunos que tenham papel, caneta e mão, que vem bastante informação aí pela frente nesse documento maravilhoso, o documento 158. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minuto, que eu não sei muito mexer nesse programa. Ah, todo mundo está enxergando? Agora sim, Tá? Sim. tá ótimo, certinho. Tá ótimo. Bom, então, antes da gente iniciar o documento em si, né, creio que faz necessário a gente contextualizar algumas situações anteriores que motivaram Jesus a abordar a sua ministração de uma forma um pouco mais aberta, né, um pouco mais assim, ele começa a ser um pouco mais claro em questão da sua divindade. E esse documento vem falar isso, e a gente vai ver mais à frente essa virada de chave no qual eu falei no começo. E antes da gente iniciar também, a gente vai falar, como eu disse anteriormente, o documento 158, que tem por título Monte da Transfiguração. Ele contém 8 seções, 53 parágrafos, um documento inteiro, 90.325 palavras de pura informação, e os documentos que formam essa esfera de informação, que fazem esse documento conversarem entre si, são documentos 134, onde a gente vai tirar uma pequena informação ali do jovem Tiglar. O documento 153 ao documento 170 é o que formam essa esfera ali de informação desse ponto específico da carreira de Jesus. Agora, vamos para a contextualização, né? Como eu disse, para a gente entender o que motivou Jesus a se transfigurar perante os três apóstolos ali presentes, né? Tudo começa lá no dia 9 de agosto do ano 29 depois de Cristo, durante uma viagem que eles fizeram em Cesareia Filipe, né? Jesus se vira aos apóstolos e pergunta: Quem dizes os homens que eu sou? E ali Jesus ouve várias respostas, né? Uns dizem: você era o Messias, outros dizem que você é um profeta. E após ouvir várias respostas, Jesus se vira aos discípulos e pergunta aos discípulos: E vós, quem dizes que eu sou?
E nesse momento, Simão Pedro ali tomando a frente, talvez a gente possa dizer que, pelo consenso comum ali dos 12, Simão Pedro se tornou o porta-voz, né, desse, desse grupo, porque ele tinha uma boa oratória e quando a gente lê os documentos, a gente percebe que ele sempre toma a frente, né, e fala. E então Pedro, ali tomando a frente, diz o seguinte: Tu és o libertador, filho do Deus vivo. Então, esse momento, essa declaração de Pedro, ela se inicia com o último estágio da carreira de Jesus, que é o quarto estágio. E mais detalhes sobre isso está na aula anterior que a Lilian deu, que fala sobre esses estágios da carreira de Jesus. Isso aqui é só para a gente contextualizar. Então, a partir dessa declaração de Pedro, se inicia o quarto estágio e último da carreira de Jesus. A carreira de Jesus, ela é dividida em quatro estágios. O primeiro é ali na sua infância, né, onde ele tem uma consciência vaga ali da sua origem e da sua missão. Deixa eu ver como move a telinha. Aqui, consegui amenizar, tá. O segundo estágio é ali na sua adolescência e juventude, e ela termina com seu batismo ali no Jordão. Nesse segundo estágio, a sua carreira, a sua mentalidade sobre sua divindade vem crescendo cada vez mais. No terceiro estágio, ele já inicia no Rio Jordão e termina com essa confissão de Pedro lá em Cesareia Filipe, né, na sua carreira nesse ministério como mestre curador. E o quarto e último período da carreira de Jesus vem da Cesareia Filipe com a declaração de Pedro até a sua crucificação, né? Aqui Jesus se revela como o Filho de Deus e como o Messias, né? E os apóstolos ali começam ali de uma forma meio que limitada perceber ali a sua identidade universal. Bom, contextualizado esse assunto, creio que a gente pode dar a introdução ao documento em si. E o documento começa dizendo o seguinte: à tarde de sexta-feira, 12 de agosto do ano 29, o pôr do sol já se aproximava, quando Jesus e seus seguidores chegaram ao pé do Monte Hermon, perto daquele mesmo local onde o jovem Tiglar certa vez ficou aguardando, enquanto o mestre sozinho subia a montanha, para estabelecer os destinos espirituais de Urântia e para, tecnicamente, dar fim à rebelião de Lúcifer. E ali eles permaneceram por 2 dias na preparação espiritual para os acontecimentos que viriam em breve. Bom, aqui a gente percebe que não é a primeira vez que Jesus sobe ao Monte Hermon. Como o texto diz, na primeira subida ali, ele foi tecnicamente dar fim à rebelião de Lúcifer. E a gente vai ver mais à frente que essa segunda subida ao Monte Hermon, ele já tem um outro significado. Ele tem um significado do desenrolar da sua auto-outorga aqui na Terra. Como é que estava indo a sua auto-outorga? O texto também fala sobre o Monte Hermon e o jovem Tiglar. Creio que faz necessário aqui a gente saber onde fica o Monte Hermon para a gente se localizar aonde isso ocorre. O Monte Hermon, ele fica localizado numa área de fronteira. Todo mundo está conseguindo ver meu mouse? Sim, Tá. Sim. Então, ele fica numa área de fronteira entre o Líbano e a Síria. O Monte Hermon é essa área aqui onde está o meu mouse, tá? E ele fica nessa localidade. Ele faz parte de várias montanhas, né? Que são conhecidas ali como Colinas de Golã, que é meio que uma defesa natural de Israel. Hoje também, na atualidade, ela é ocupada por Israel como uma forma de proteção ao próprio povo, né, ao próprio Estado. E se a gente pegar do norte de Israel até o Monte Hermon, são cerca de 160 a 170 quilômetros, bastante caminhada, né? Na época não existia carro. E o jovem Tiglar, ele é aquele jovem que tinha por responsabilidade de cuidar do suprimento de Jesus e também tinha por responsabilidade de manter em segurança uma base que eles tinham lá em Begém. Ele subiu com Jesus até um certo ponto ali do monte e eles construíram um nicho de pedra. E ali ele tinha por responsabilidade levar 2 vezes comida para Jesus naquele nicho que eles construíram ali de pedra, né? Essa era a responsabilidade do jovem Tiglar que foi ali mencionado no início.
Está lá no documento 134, na seção 8. Dito isso, a gente vai esperar. eh, a minha aula, na verdade, ela está separada em dois momentos. O primeiro momento é no monte, onde a gente vai ver a glorificação de Jesus, a sua transfiguração, os momentos ali de conversa, e a descida do monte, que vai ficar para a próxima aula. Nessa primeira aula aqui, a gente vai esperar três pontos principais. O primeiro é a escolha dos três apóstolos e umas decisões que Jesus toma, que a gente vai ver à frente. A sua transfiguração, que é o seu momento de glória, o seu momento talvez mais esperado aqui do documento. E no final ali a voz do Pai, que é importante porque ela é aquela virada de chave que eu falei para vocês no início. Dito isso, vamos entender então por que Jesus escolheu esses três apóstolos. O texto diz o seguinte: de um modo geral, Jesus sabia de antemão o que estava para acontecer na montanha. E ele desejava muito que os seus apóstolos pudessem partilhar dessas experiências, mas ele não poderia alcançar aqueles níveis espirituais que teriam justificado o risco de colocá-los expostos à presença plena da visitação dos seres celestes, que então em breve iriam aparecer na Terra. Ele decidiu levar apenas os três que tinham o hábito de acompanhá-los nessas vigílias especiais. Desse modo, apenas Pedro, Tiago e João foram os únicos que compartilharam de uma parte dessa experiência única com o Mestre. Então eles chegaram ali no topo, no pé da montanha, e o texto diz que eles ficaram ali 2 dias, né, em preparação, e o desejo de Jesus era que os 12 pudessem ver a sua transfiguração. Mas como o texto diz, eles não poderiam alcançar aqueles níveis espirituais que já tinha justificado o risco de colocá-lo expostos a essa presença, né, desses seres celestes. Eu interpreto aqui que talvez se os 12 fossem com Jesus, talvez tivesse ali uma situação que pudesse sair do controle, sei lá, uma confusão mental, ou não sei, ser colocado na presença desses seres celestes ali seria um certo risco, né? Então Jesus decide levar esses três, não porque eles tinham, vamos dizer assim, um nível espiritual maior, ou porque eles eram os melhores entre os três. O texto mais à frente vem dizer isso. Ele diz o seguinte: Jesus levara Pedro, Tiago e João consigo até o topo da montanha da Transfiguração, mas não porque eles estivessem, sob algum ponto de vista, mais bem preparado do que os outros apóstolos para testemunhar o que aconteceu, ou porque fossem eles mais bem adequados espiritualmente para ter um privilégio tão raro. De nenhum modo. Ele bem sabia que nenhum dos 12 apóstolos estavam espiritualmente qualificados para tal experiência, e por isso ele levara consigo apenas os três apóstolos que estavam designados para acompanhá-los naqueles momentos em que ele desejava estar sós para desfrutar de uma comunhão solitária. Então, o único requisito ali que Jesus usou para levar os três para essa manifestação dele, essa transfiguração, é porque eles tinham esse hábito eles foram escolhidos, na verdade, para acompanhar Jesus nesses momentos particulares de comunhão com o Pai que ele tinha. E a gente vê muito isso no documento. Quando ele sai em particular, os três ali sempre eram que estavam responsáveis por fazer essa companhia a Jesus. O texto também diz o seguinte: Jesus havia sido convocado a subir a montanha separadamente e sozinho, pois iriam ser tratados questões importantes que tinham a ver com o desenrolar da sua outorga na carne. É bastante significativo que esse evento extraordinário tivesse sido marcado para ocorrer na hora em que Jesus e os apóstolos estavam nas terras dos gentios e que acontecesse factualmente em uma montanha dos gentios. Aproximadamente às 3 horas de uma bela tarde, Jesus destacou-se dos três apóstolos, dizendo: Vou só, e durante algum tempo vou comungar com o Pai e com seus mensageiros. Peço-vos que permaneçam aqui e, enquanto aguardam a minha volta, que orem para que a vontade do Pai possa ser feita em toda a vossa experiência ligada à continuação da missão de autoutorga do Filho do Homem. E após dizer-lhe isso, Jesus retirou-se para uma longa conferência com Gabriel e pai Melquisedeque, só retornando às 6 horas. Então a gente percebe aqui que Jesus sai às 3, volta às 6, passa 3 horas ali em comunhão ou em reunião particular no Monte Hermon.
quero destacar um texto aqui que ele diz o seguinte, no segundo parágrafo. É bastante significativo que esse evento extraordinário tivesse sido marcado para ocorrer na hora em que Jesus e os apóstolos estavam na terra dos gentios e que acontecesse factualmente em uma montanha dos gentios. Sabemos aqui que os judeus eles têm uma certa ideia de exclusividade, né, de povo separado, povo escolhido, e essa ideia, né, muitas vezes ela é retratada, tem um trecho do livro, acho que está no documento 156, onde Jesus se retira para descansar na casa de uma senhora, e ali parece que chega uma mulher com seu filho doente e pede para Jesus curar o seu filho. Porém, os discípulos tentam ali persuadir ela a ir embora, que Jesus diz que Jesus estava descansando, que não poderia atendê-lo. E naquela discussão, um dos apóstolos diz o seguinte: como pode tirar o pão da casa favorecida e dar aos cães? Então, só nesse trecho desse diálogo, a gente percebe que os judeus ali, eles tinham ainda essa ideia de exclusividade, de povo separado, povo exclusivo. E esse texto que eu destaquei aqui, eu interpreto que ele veio mostrar que Jesus escolheu essa montanha e se transfigurou nessa montanha para mostrar a quem teve ali presente que o seu reino, ele não é de um povo exclusivo, mas de todos, né? Ele foi feito para todos. Como a gente viu ali no começo no mapa, o Monte Hermon ele é totalmente uma área estrangeira fora de Israel. E essa escolha de Jesus se transfigurar-se nessa montanha, para mim, na minha interpretação, tem esse significado que o texto vem destacar aqui. Eu trouxe aqui três decisões importantes que Jesus toma e a gente, com o decorrer da aula, eu vou explicando essas decisões. Mas eu trouxe aqui de antemão para a gente ter em mente o que a gente vai ver no decorrer da leitura. E até mesmo para aquele que sofre de ansiedade, igual eu, né, acalmar o coração e saber aí o que vai ocorrer. A primeira decisão que Jesus toma é que ele decide concluir a sua missão como filho do homem. Jesus decidiu levar a sua outorga mortal até o fim natural, ou seja, viver até as últimas consequências da vida humana, sem recorrer aos seus poderes divinos para evitar sofrimento, rejeição ou morte. A referência está lá no tópico 3, né, parágrafo 5, onde diz que Jesus procurou saber qual é a vontade do seu Pai e decidiu levar a sua outorga mortal até o seu final natural. A segunda decisão que Jesus toma é que ele recusou-se a ser investido de autoridade plena no universo naquele momento. Embora ele tivesse todo o direito de reassumir a sua soberania, Jesus preferiu concluir sua missão como um de nós, escolhendo não antecipar a sua glorificação. A referência está aí embaixo, que diz o seguinte, que recusou-se a ser investido em plena autoridade no universo e escolheu cumprir na sua totalidade, até o fim, a vontade do seu Pai no paraíso. E a terceira decisão que Jesus toma é quando ele desce, né, a gente viu no texto que ele subiu às 3 e voltou às 6. Quando ele desce, o texto diz que ele encontra os discípulos ali um pouco ansiosos, né, um pouco perturbados, e aí Jesus fala para eles: por que estão ansiosos? Né? O que é que preocupa vocês? Pois agora eu vos declaro que o Filho do Homem decidiu passar o resto da sua vida terrestre em meio a vós e como a um de vós. Então, após retornar, né, ali à conferência com Gabriel e pai Melquisedeque, Jesus disse que continuaria com os apóstolos até o fim da sua missão terrena. E essas foram as três decisões que Jesus tomou. No decorrer do texto, a gente vai entender mais. Mas eu trouxe aqui para a gente ter em mente essas decisões. Porque muitas vezes também a gente lê o texto na íntegra, né? E a gente passa despercebido desses pequenos detalhes que o texto do livro de Urântia traz para nós. Agora a gente vai entrar no momento belo do documento, né? O momento ali da sua transfiguração, o momento que acontece ali aquele evento especial na frente dos três apóstolos. Acho que no decorrer da nossa leitura seria bom a gente se imaginar ou tentar imaginar o que os discípulos viram e tentar ali a provocar a emoção, né? Talvez
que os discípulos ali presenciaram aquela visitação celeste. O texto diz o seguinte: enquanto compartilhavam a refeição frugal da noite, Pedro perguntou ao mestre: por quanto tempo permaneceremos nessas montanhas, longe dos nossos irmãos? E Jesus respondeu: até que tenhas visto a glória do Filho do Homem, e saibas que tudo que eu declaro, que declarei a vós, é verdadeiro. Então Pedro aqui estava um pouco apressado, né, de ir embora, mas isso vai já mudar. Depois que os três apóstolos já estavam dormindo profundamente por uma meia hora, eles foram subitamente despertados por um som agudo, e em volta deles, e para sua maravilha e consternação, ao olhar em volta, viram Jesus em conversa íntima com os dois seres brilhantes, revestido pelo manto da luz do mundo celestial. E o rosto e a forma de Jesus resplandeciam com a luminosidade de uma luz celeste. Aqueles três falavam em uma língua estranha, mas de algumas coisas ditas, Pedro erroneamente conjecturou que os seres com Jesus eram Moisés e Elias. Na realidade, eles eram Gabriel e pai Melquisedeque. Os controladores físicos haviam providenciado para que os apóstolos testemunhassem essa cena a pedido de Jesus. Esse momento aqui também está registrado em Mateus, está registrado em Lucas e 2 Pedro, como a gente vai ver mais à frente. Continuando aqui, para a gente não perder esse momento. Os três apóstolos ficaram tão terrivelmente amedrontados que levaram algum tempo para refazer-se. Mas Pedro, que havia sido o primeiro a se recuperar, disse à medida que a visão deslumbrante desaparecia diante deles e passavam a ver Jesus de pé sozinho: mestre, Jesus, é bom estar aqui. Regozijamo-nos de ver essa glória, e é-nos repugnante voltar ao mundo inglório. Se quiseres, nós moraremos aqui e erigiremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E Pedro disse isso por causa da sua confusão e porque nada mais veio à sua mente. Lendo esse trecho do livro, creio, me fez refletir e perguntar, e creio que vocês também devem ter se perguntado isso, porque Pedro conjecturou que aqueles dois seres eram Moisés e Elias. E aí eu trouxe aqui para vocês um estudo, bem resumido, claro, da dessa conjectura de Pedro. Por que ele pensou nisso? Mas vale lembrar que o que eu vou ler aqui para vocês agora, que está na minha mão, e posteriormente eu vou estar passando aí para a diretoria para estar deixando disponível, é o porquê Pedro conjecturou que os dois seres que estavam com Jesus eram Moisés e Elias. Vou ler. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro afirma ter visto Moisés e Elias durante um evento extraordinário, conhecido como a Transfiguração de Jesus. Este relato, presente nos evangelhos Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, descreve um momento em que a aparência de Jesus foi gloriosamente transformada na presença de 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. O episódio ocorreu no topo de uma montanha para onde Jesus havia levado os 3 apóstolos para orar. Ali o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Em seguida, para o espanto dos discípulos, apareceram ao lado de Jesus 2 figuras proeminentes do Antigo Testamento. Atenção aqui. Moisés, o grande legislador de Israel, e Elias, o poderoso profeta. A presença de Moisés e Elias é carregada de um profundo simbolismo teológico. Moisés representava a lei, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia que contêm os mandamentos e a aliança de Deus com Israel. Elias, por sua vez, personificava os profetas que falavam em nome de Deus, conclamando o povo ao arrependimento e anunciando a vinda do Messias. A aparição de ambos ao lado de Jesus significava que a lei e os profetas testemunhavam a respeito dele, indicando que Jesus era o cumprimento de tudo que fora pronunciado
nas escrituras hebraicas. Lucas Lucas relata que eles conversavam com Jesus sobre a sua partida, aqui entre aspas, que ele estava para cumprir em Jerusalém, referindo-se à sua paixão, morte e ressurreição. Esse final aqui ele está se referindo àquela conversa que estava tendo, apesar de eles não terem entendido nada, que o texto diz que eles estavam conversando, né? E Pedro, por não entender nada, conjecturou que os dois seriam Moisés e Elias. Então aqui Lucas está se referindo a essa conversa que Jesus estava tendo com o pai Melquisedeque e Gabriel. Diante dessa visão majestosa, Pedro, em um misto de temor e assombro, tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A sugestão de Pedro, embora bem intencionada, revelava uma compreensão ainda limitada do evento. Ele tentou igualar Jesus, Moisés e Elias, figuras veneráveis, mas terrenas. A resposta divina não tardou. Uma nuvem luminosa os envolveu e dela saiu uma voz que declarou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Esta declaração celestial corrigiu a percepção de Pedro, estabelecendo a supremacia e a identidade única de Jesus como Filho de Deus, a quem se deve obediência acima da lei e dos profetas. A experiência da montanha marcou profundamente a vida de Pedro. Anos mais tarde, na sua segunda epístola, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 18, ele recordaria esse momento como uma prova irrefutável da majestade e da glória de Cristo, afirmando ter sido uma testemunha ocular da sua grandeza. Portanto, a afirmação de Pedro de que viu Moisés e Elias não foi uma mera visão subjetiva, mas um evento fundamental que solidificou sua fé e a compreensão sobre a identidade divina de Jesus Cristo. Quero lembrar novamente que o que eu estou lendo aqui para vocês é um estudo teológico voltado para as interpretações das profecias hebraicas, tá? Não é o que o livro de Urântia vinha dizer. Muito pelo contrário, a gente vai ver mais na frente o que significou a transfiguração. Portanto, a gente percebe aqui que para Pedro, né, o Monte da Transfiguração, e também para os cristãos posteriores, teve um outro significado. Quando Jesus ele começa a afirmar a sua divindade mais claramente para os discípulos, né, quando ele começa a assumir essa divindade para os discípulos, eles começam ali a alimentar a ideia do Messias, que está nos moldes das profecias hebraicas. Tanto que mais à frente a gente vai ver que os apóstolos eles caem em tentação, tentando ver quem vai ter o melhor lugar no seu reino. E isso vem se ficar mais claro devido a essa afirmação de Jesus novamente da sua divindade, né? Pois ali ele ainda pregava como filho, sendo filho do homem. E filho de Deus, ele falava meio que de forma velada, assim, não uma declaração mais aberta. E a partir desse momento da transfiguração, Jesus vem declarar isso. Então, no evento ali do Monte da Transfiguração, Pedro conjecturou que seria Moisés e Elias, pois ele estava tentando encaixar tudo aquilo que estava ocorrendo nos moldes da profecia hebraica. E para que Jesus fosse Messias, Elias e Moisés deveriam testificar essa confirmação de que Jesus era o Messias. E é por isso que Pedro conjecturou que esses dois que apareceram com Jesus seriam Moisés e Elias. Pedro também, no momento, o texto diz que ele foi o primeiro a se recuperar, ele diz o seguinte: olha, vou construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí a voz do pai aparece falando: Este é meu filho amado, a quem vos comprazo. Então, para Pedro, a voz teve um significado de quê? De correção, né? Como ele pensou que Moisés e Elias eram o que testificava Jesus como Messias, e ele tentou igualar os três, a voz veio como uma correção. E a gente vai ver que não é isso, não, o significado do Monte da Transfiguração não é esse. E o significado eu vou falar agora, e está dividido em 4 pontos
E é bom a gente prestar atenção, porque é aqui que tem a virada de chave que eu prometi para vocês logo do início. O primeiro momento, perdão, antes da gente iniciar, o texto ainda continua dizendo: Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem prateada aproximou-se deles e envolveu os quatro homens. Os apóstolos agora ficaram extremamente amedrontados e, caindo com o rosto no chão em adoração, ouviram uma voz, a mesma que havia falado na ocasião do batismo de Jesus, dizendo: Este é meu filho amado, dai ouvidos a ele. Estavam mesmo com muito medo, e eram três homens pensativos e em silêncio, quando se prepararam para descer a montanha, pouco antes da meia-noite. E aqui é o restante da transfiguração, do momento glorioso ali que eles presenciaram, aquele momento que Jesus mostra a sua verdadeira identidade aos apóstolos. E como eu disse antes, vou explicar aqui por que a transfiguração não tem esse significado teológico nos moldes hebraicos que Pedro conjecturou e, posteriormente, os cristãos, né, que ainda seguem as ideias bíblicas, ainda tentam encaixar Jesus nessas profecias. Como eu disse, são quatro momentos importantes. O primeiro foi o seguinte: a confirmação do Filho Eterno. A transfiguração marcou a aceitação completa da auto-outorga de Jesus por parte do Filho-Mãe Eterno do Paraíso. Gabriel trouxe pessoalmente essa confirmação a Jesus, e isso garantiu a Jesus que ele havia cumprido plenamente as exigências dessa parte da Trindade. Ou seja, o Filho Eterno chegou para Jesus através de Gabriel e disse: Olha, a sua auto-outorga, para mim, está tudo ok. Ela está atendendo todos os requisitos que eu pedi. Então, a confirmação do Filho Eterno veio a Jesus através de Gabriel. O segundo ponto, que foi a confirmação do Espírito Infinito. A representante do Espírito Infinito, colaboradora de Micael em Salvington, também confirmou o cumprimento da missão encarnada. Ela se manifestou por meio do pai Melquisedeque, testemunhando o êxito sob a perspectiva do Espírito Infinito. Então, ali, o Espírito Infinito também dá o mesmo ok para Jesus e diz: Olha, sua auto-outorga também está atendendo os requisitos que eu pedi. Para mim, tá tudo ok. Né? Se quiser voltar logo agora, para mim está tudo ok. O terceiro ponto aqui é importante a gente prestar atenção, que é a virada de chave, como eu disse. Esse é o terceiro ponto, um momento mais importante. O Pai Universal não declarou que a missão estava completa, mas confirmou a identidade divina de Jesus. Essa confirmação veio por meio do ajustador personalizado de Jesus com a declaração: Este é meu filho bem amado, escutai-o. Essa voz também foi ouvida aos três apóstolos presentes. Aqui cabe a gente abrir um parênteses. Como a gente viu lá no estudo teológico, Pedro conjecturou que aquela voz seria uma correção dele ter comparado Jesus a Moisés e Elias. Mas a gente percebe aqui na visão do livro de Urântia que não foi isso. A voz do Pai Universal foi uma confirmação da sua identidade divina. Porém, não foi uma confirmação que a missão dele estava completa. E é aqui que é a virada de chave. A partir desse momento acontece a decisão final de Jesus. Após essas confirmações, Jesus buscou a vontade do Pai e decidiu seguir até o fim natural da sua vida mortal em Urântia. Para ele, a transfiguração foi a certeza de estar, de estar certo, no caminho certo até o fim. E para os apóstolos, foi a revelação gloriosa do início da fase final da missão do Mestre como Filho de Deus e Filho do Homem. Bom, aqui eu vou dar uma pausa e perguntar se tem alguma pergunta enquanto eu bebo uma água gelada. Bom, a minha pergunta nem é uma pergunta, é mais uma, como ele sabia a vontade do Pai, né? Então, ficou essa incógnita na cabeça de Jesus. Ele deixou seguir o curso naturalmente da sua vida mortal.
viveu como homem e faleceu como homem. Uhum. Perfeito. Oi, Leonardo. Antes de mais nada, parabéns. Sua apresentação está muito bem estruturada e você está fazendo um excelente trabalho. Muito bom. Obrigado. É, eu não podia deixar de aproveitar esse gancho dessa, dessa manifestação do Pai Universal com relação à auto-outorga de Jesus, porque em inúmeras oportunidades a gente vê esse tema sendo confrontado, dizendo que Jesus ali já tinha cumprido a sua outorga e que já estava liberado, podia ir embora. E eu muitas vezes repeti esse tema de que não era bem assim, que o pai disse para ele que ainda faltava, né? E foi por isso que ele ficou. Então eu estou aqui, na verdade, exultante de ver o texto aparecer aí, porque tantas vezes a gente discute sobre esse assunto e tantas vezes a turma insiste na questão de que a missão estaria completada. E, de fato, estava aos olhos da auto-outorga na carne dele, mas não na missão de revelar ao pai, tanto que o pai pediu para ele: olha, você não terminou ainda, tem que fazer mais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Hélio, Acostumado com a outra, né? Então, Elionai, o Henrique tem razão, a tua apresentação está diferenciada. muito A gente está obrigado. acostumado com outro tipo de apresentação, mas de fato você inovou e eu estou agradavelmente surpreso, tanto pela apresentação quanto pela tua segurança nas respostas. Muito Mas, obrigada. enfim, eu fiquei, desde a primeira frase, curioso com relação. Acho até que eu postei. Acho até que eu postei no chat. Sim, estou vendo. Tem a ver com, inicialmente, tem a ver com, deixa eu entrar aqui no chat, que eu estou me batendo aqui. É, tem a ver com o fim da rebelião. Então, nós sabemos que a rebelião aconteceu há 200 mil anos, ou em torno de 200 mil anos. Nesse intervalo de tempo, veio o casal adâmico. Nesse intervalo de tempo, veio Maquiventa. E nesse intervalo de tempo veio Jesus. E esse texto aqui fala que Jesus acabou nesse monte com a rebelião de Lúcifer. Eu queria que você explicasse melhor essa história, porque há controvérsia quanto ao fim dessa rebelião. O que você entende a respeito? Bom, apesar de essa segunda subida ter um outro significado, né, e não da rebelião, mas aqui o texto ele fala que tecnicamente, né, ele dá um fim à rebelião de Lúcifer. Só que esse tecnicamente fica meio que aberto, né, é, a conjecturar se realmente foi um fim, porque a gente ainda tem dois seres presentes ainda aqui, né, e talvez é, é conjectura minha, eles possam testemunhar a gente ainda em era de luz e vida. Mas eu vejo dessa forma, né? Não, esse tecnicamente aí deixa um pouco em aberto sobre a questão do fim da rebelião. Eu tenho mais duas perguntas, mas eu quero ouvir antes o Tiago. Depois, se me permitir, eu volto. Oi, Leonai. Quero te parabenizar pelo estudo. Muito Muito bom obrigado. mesmo, edificante. Todas as associações que tu fez, como os textos hebraicos, né? Associando, fazendo analogias com o livro de Urântia, isso é muito bom.
A analogia é a chave de tudo para a gente chegar a um insight, né? Novas ideias, novas perspectivas, novas interpretações também. E te elogiar também os vídeos que ter feito no YouTube. Hoje eu assisti um, né, que eu via sempre tu postando no grupo, mas não cheguei a ver. E eu gostei muito da didática, como que, resumidamente, né, a jornada cósmica. Gostei muito daquele vídeo. Eu vou ver os outros também e vou recomendar para novos leitores assistirem. Porque, como é muita informação, às vezes, né, é bom passar de forma bem, assim, minuciosa e com pouco conteúdo mais leve, para a pessoa entender qual é o intuito do livro Durante, né, que é expandir a nossa consciência cósmica. É isso que eu tenho para te falar. Obrigado aí, tudo de bom. Muito obrigado, e eu espero também estar contribuindo, né, com esses vídeos, a facilitar, né, porque a gente sabe, quando a gente vai conversar sobre livro de Urante, a primeira pergunta é quem escreveu, aí a gente tem que contar uma história, né, para explicar. Acho que creio com esses vídeos assim meio resumido, sintetizado, fica mais fácil. Olha, vê esse vídeo aqui que você vai entender. Eu penso dessa forma assim, e é o que me motiva a fazer esses outros vídeos. De acordo também com o meu tempo, né? Posso continuar? Eu tenho Pode mais. ser, Hélio. Tô aguardando. Então, a outra pergunta tem a ver com Gabriel e o pai Melquisedeque. Essa visita, esse contato, essa reunião foi presencial? Bom, o texto diz que os controladores físicos trataram ali para que os discípulos pudessem ver uma vamos dizer assim, um pedaço, né, do que estava acontecendo. Então a gente pode conjecturar dessa parte que não foi presencial, porque precisou ali dos controladores físicos, né, para que eles pudessem ver o que estava acontecendo ali no mundo celeste. Para ser mais exato, deixa eu ver se eu encontro o texto aqui. Ah, controladores. Bem aqui no final, ele diz o seguinte: os controladores físicos haviam providenciado para que os apóstolos testemunhassem essa cena a pedido de Jesus. Eu acho que mais à frente no texto ele vem falar que os discípulos testemunharam foi uma coisa frugal daquilo que estava ocorrendo no momento. Então, eu acho que não foi de uma forma física e presencial. Precisou desses controladores para que isso acontecesse. Mais duas perguntas, e eu vou ser breve. A gente já aceita, quase sem controvérsia, o conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, os textos se sucedem um após o outro em vários documentos em que, em que Jesus se refere especificamente ao Pai, quase que ignorando a existência de um filho. Muitos urantianos até entendem que Jesus era a segunda pessoa. E, ainda associado a esse entendimento, óbvio que o documento que você leu, eu também acompanhei por aqui, é omisso. Qualquer coisa que se diga é uma inferência. E eu aceito a inferência que se fizer. Mas eu não poderia passar sem perguntar. E também nós sabemos que até que Jesus eu odeio ter que voltar a textos que não estão no estudo, mas, enfim, para fazer uma base da pergunta. Nós entendemos que o universo local de Nébado não ficou sem comando. O comando ficou com Emanuel, assistido por Gabriel. E a pergunta, por que, na sua opinião, por inferência, por interpretação, Emanuel não é sequer citado? Aí a última pergunta eu faço na sequência. Bom, acho que não é citado pelo fato da transfiguração, né, ter um outro significado. E ali não traz o Emanuel como um ator principal, vamos dizer assim, ou pelo menos um coadjuvante, né, da situação ali que está ocorrendo. Eu vejo dessa forma. Mas os textos anteriores, já antes mesmo de Jesus começar, soltou o Torla, né, já deixa claro ali sobre essa função de Emanuel. E a última, por enquanto, eu volto depois com outras. Mas por enquanto você fez uma afirmação
que despertou minha curiosidade. O que eu sei sobre o Monte Hermon, que não é e não era no tempo de Jesus habitado. Não é e não era no tempo de Jesus habitado. E você, na tua exposição, concluiu que o fato de Jesus ter ido até o Monte Hermon era uma forma de dizer que ele não veio apenas e tão somente para os judeus, para os hebreus. Explica melhor isso, please. Bom, isso vai levar a gente na segunda aula, né? Mas eu vou dar aqui um breve resumo. A gente sabe que na época Líbano e Síria não eram países reconhecidos como são agora, né? A gente vai ver na segunda aula, eu vou trazer um mapa onde mostra o reino de Herodes, o Grande, e após a sua morte, há uma divisão dos reinos para Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, o tetrarca, e Salomé I, que era a irmã de Herodes. E nesse mapa a gente vai ver que o monte ainda coincide nessa fronteira, pois ali em Decápolis e mais em cima ali acho que era Fenícia o nome, antes de se chamar Síria, pode ser que eu esteja errado aqui, mas aquelas regiões de Decápolis e Síria, ela era de autonomia romana, não tinha um tetrarca ou um toparca ou alguém responsável aquela área. E quando eu for mostrar esse mapa, a gente vai ver que o Monte Hermon também vai se localizar nessa fronteira entre o reino do Filipe, do tetrarca o Filipe, e a autonomia ali de Roma, né? Mas isso vai ficar na segunda aula bem mais detalhado. Mais alguma pergunta? Então acho que a gente pode continuar aqui, né? Bom, deixa eu tentar compartilhar de novo. Como eu disse para a Sueli, eu nunca usei esse programa aqui. Ah, deixa eu ver se consigo voltar no mesmo lugar. Chefe, Tá. Está aparecendo? sim, tá certinho. Tá ótimo. Deixa eu beber mais uma água aqui. Em Belém é muito quente. À noite o sol fica brilhando, tá? Para quem não sabe. Ave Maria. Bom, agora a gente vai para esse segundo momento dessa primeira aula, né? A gente estava ali no monte com Jesus e a gente pôde testemunhar a sua confirmação, a sua glorificação ali, aquele momento que elevou a fé dos discípulos. O texto, esse mesmo texto, ele fala esses momentos de pico e de queda da fé ali dos discípulos. E esse momento talvez foi o momento que elevou mais essa fé dos apóstolos. Eles estavam ali cheios não sei nem como dizer, né? Porque eles foram que testemunharam, mas quando a gente lê assim, a gente tem umas certas visões bem de leve do que pode ter acontecido naquele momento. Bom, como a gente estava com Jesus na montanha, né? Agora a gente vai descer com ele. O texto, ele diz o seguinte, que após ocorrer tudo isso, acontecer todas essas coisas, eles desceram a montanha ali por volta da meia-noite e eles eram um grupo ali calado, né? Até eu ia ficar calado porque eu não ia saber o que falar, né? Depois de todo esse momento. E eles eram ali um grupo calado, Jesus percebendo que eles estavam em silêncio. Então Jesus inicia uma conversa, como o texto vem dizer mais à frente. Durante a metade da descida, nenhuma palavra foi dita. Jesus então começou a conversação observando: assegurai-vos de não falar a nenhum homem, nem mesmo aos vossos irmãos, que o que vistes e ouviste nessas montanhas, que ouviste nessas montanhas, até que o Filho do Homem tenhas ressuscitado dos mortos. Bom, então aqui Jesus ele impõe um segredo sobre a transfiguração, porque ainda não era o momento certo para os discípulos ou para o povo ali entenderem o que eles viram. Como eu falei anteriormente, os discípulos ali, né, caíram naquela tentação de ver quem era o que ia ter o melhor lugar no reino de Jesus e talvez se eles fossem um pouco apressados em contar o que viram isso, talvez alimentasse mais essa ideia.
E creio também que após a sua ressurreição, isso seria mais uma forma de testemunhar aquilo que Pedro viu e declarou na sua segunda carta, que está lá em 2 Pedro, como eu comentei anteriormente. A referência à ressurreição dos mortos choca os apóstolos, pois eles ainda pensavam no Messias como um libertador terreno. Então aqui a gente sabe, né, que o texto diz também que quando Jesus dava essas referências de ressurreição mortos, ou após eu ser levado e ser morto, o texto diz que Pedro tremia, né? Pedro tremia só de ouvir isso. E então a fala revela que a glória de Jesus, ela só seria compreendida após a ressurreição. Talvez isso seja um dos fatores que Jesus impõe esse segredo aos apóstolos. Então, após Jesus falar isso, né, ressuscitar dos mortos, o texto diz que Pedro, percebendo, não querendo dar continuidade nesse assunto sobre a questão de morrer, né, porque Jesus acaba de assumir a sua divindade e já está falando em morte, né? Como assim? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Acabou de assumir que é o Messias e já vai morrer. Tu tem que sentar lá no trono de Jerusalém ainda. Então, após isso, Pedro tenta meio que disfarçar, desconversar, né? E aí ele faz novamente uma pergunta teológica que também faz referência àquilo que eu acabei de ler para vocês. Pedro diz o seguinte: Mestre, por que é que os escribas dizem que Elias deve vir antes que o Messias apareça? Então, Pedro, como eu disse, muda de assunto porque ele não quer encarar a ideia da morte do mestre. E ele tenta ali, né, desviar o foco para uma coisa mais teológica e menos emocional. E até mesmo para evitar que os outros dois ali pudessem fazer mais perguntas sobre isso. Ó, mestre, por que está falando que vai morrer? O que é que está acontecendo? E também, mais tardar, a gente vai ver que eles ficam incomodados e perguntam para Jesus: Olha, Jesus, fala aí para nós por que você vai morrer, né? Conta, tá falando por parábolas? Isso a gente vai ver mais à frente, sem pressa. Bom, Pedro, ele faz essa pergunta sobre de Elias vir antes que o Messias, pois ele estava fazendo uma referência a Malaquias 4:5. Malaquias 4:5, onde tem a profecia sobre o Messias, ele diz que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Aqui Pedro está tentando reafirmar que Jesus é o Messias, buscando lógica nos acontecimentos. Esse trecho aqui só reafirma o que eu falei, né? Pedro, ele está tentando encaixar Jesus nessas profecias judaicas de tudo que ele está vendo, tudo que ele está vendo, tudo que ele presenciou, ele está tentando encaixar ali na mente dele. Não, isso aqui estava escrito na profecia de Daniel, Daniel 9, está aqui. Então ele estava tentando encaixar Jesus nessas profecias do Messias. Então, para isso, ele teve que fazer uma pergunta teológica. E o texto diz que Jesus, percebendo que não ia conseguir mudar a mentalidade deles, ele faz alguns consensos ali, né? Ele começa ali é, pegar algumas coisas da profecia para tentar ali se encaixar, né? Porque ele percebe que não consegue mudar aquele ditado, né? Se você não vence o inimigo, se junte a ele, né? E aí Jesus diz o seguinte: Elias de fato deve vir primeiro para preparar o caminho para o Filho do Homem, que deve sofrer muitas coisas e finalmente ser rejeitado. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o receberam bem, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Jesus confirma que Elias já veio, né? E ele aqui está se referindo a João Batista, e os apóstolos captam essa ideia, né? E, ó, Jesus está falando de Elias, então ele está confirmando que ele é o Messias. Mas João também foi rejeitado, preso e morto. E assim Jesus mostra que o seu destino é isso, é a rejeição e o sofrimento, não é a glória e, e, e tudo, a facilidade que ia proporcionar a vida dos judeus, não seria isso. E isso reforça que o Messias verdadeiro não vem com glória política, mas com serviço e com sacrifício. E Jesus ainda continua dizendo o seguinte: Vós não quiseste, muita observação aqui, vós não quisestes receber-me como filho do homem. Por isso eu consenti em ser recebido de acordo com a vossa determinação.
Mas não vos enganeis, a vontade do meu Pai deve prevalecer. Se vós escolhestes seguir a inclinação das vossas próprias vontades, então deveis preparar para sofrer muitas decepções e muitas provações. Mas o aperfeiçoamento que eu lhes dei deve ser suficiente para levar-vos em triunfo, mesmo sobre essas tristezas que vós próprios escolhestes. Então Jesus reconhece que os apóstolos ainda não aceitaram ele plenamente como filho do homem, e aqui ele alerta que ao seguir os próprios caminhos de ideias messiânicas erradas, vão sofrer frustrações e provações. E pode-se dizer que até hoje os cristãos sofrem isso. Se você for lá em Israel perguntar, Jesus é o Messias? Claramente vão dizer não, sem dúvida. Porque Jesus não atendia a todos os requisitos que o Messias deveria atender ali no segundo os estudos e das profecias hebraicas. E até hoje não atende. Jesus não atende todos os requisitos. Primeiro que, para ele vir, né, ele teria que libertar, esse é um dos requisitos. Ele deveria libertar o povo judeu daquela opressão romana que estava envolvida naquele momento. E a gente sabe que os judeus eram um povo orgulhoso, somente ali naquela época. E essa invasão romana talvez foi ali um pico sei lá, de, vamos dizer assim, animosidade entre eles, entre os próprios judeus. E então Jesus deveria fazer isso, ele deveria libertar o povo judeu dessa opressão. Eu acho que Flávio Joséfos, posso estar errado aqui, mas acho que no seu livro As Histórias dos Hebreus, fala sobre uma menção ali sobre Jesus e trata Jesus como um certo radical, né, que estava tentando confundir ali os ensinamentos. Contudo, ele termina com uma mensagem de esperança. O ensinamento e o espírito que deu a eles é suficiente para separar tudo isso. Então, mesmo apesar deles seguirem toda essa ideia errônea de Messias, mesmo os ensinamentos que Jesus deu já era o suficiente e foi suficiente. Não é à toa que a nossa história é separada antes de Cristo e depois de Cristo. Mas agora com a revelação, né, que a gente tem em mãos, fica mais claro das situações. Talvez a gente pegue a câmera e afasta um pouco e vê de uma forma mais clara o quadro. Aqui cabe uma outra observação. Jesus não via João Batista como literalmente Elias reencarnado e nem acreditava em uma volta literal dos profetas. Porém, como os apóstolos e o povo judeu insistiam em ver Jesus como o Messias esperado nos moldes da profecia judaica, ou seja, um rei libertador político, Jesus usa a linguagem e os conceitos que eles entendiam para conduzi-los à compreensão maior. A referência está lá no tópico 2, no parágrafo 2, que diz o seguinte: E então os três apóstolos perceberam que ele se referia a João Batista como Elias, aquilo que a gente acabou de ler. Jesus sabia, já que eles insistiam em considerá-los o Messias, então era necessário que João fosse o Elias da profecia. E esse Elias aqui da profecia é o de Malaquias 4:5, que a gente viu anteriormente. Bom, gente, então aqui, depois desse momento, dessa conversa, né, o texto diz que eles chegaram, desceram, acho que foi pela terça-feira de manhã, e eles encontram a seguinte cena. Quando eles descem, encontram uma multidão ali cercando os 9 apóstolos e conversas ali alta e muito barulho, né? Vamos agora fazer aqui um exercício de imaginação, um exercício imaginativo. Vamos imaginar a seguinte cena. Imagina você descendo do monte com Pedro, Tiago e João e Jesus e encontra os 9 apóstolos cercados pela uma multidão ali tensa, né? Os discípulos ali, você olha para os discípulos e você vê que eles estão visivelmente consternados e desanimados, enquanto os escribas e os fariseus aproveitam a situação para escarnecê-los publicamente por sua incapacidade de curar o jovem aflito. Então agora imagina essa cena, você está no pico da montanha, você está com a fé renovada, né? Vê tudo aquilo, Jesus ali se transfigurou, confirmou,
e mesmo você tentando as ideias errôneas messiânicas, você começa a encaixar, então você está alegre. Quando você desce o monte, você encontra essa cena. E é o que o texto vem dizer. Jesus e os seus companheiros chegaram no acampamento dos apóstolos na terça-feira de manhã, pouco antes da hora do repasto matinal. Ao aproximarem-se, puderam ver uma multidão consideravelmente reunida em torno dos outros apóstolos, e logo começaram a escutar as vozes que se elevavam em uma discussão nas argumentações de um grupo, cerca de 50 pessoas, ou seja, era muita gente, né? Que envolvia os 9 apóstolos e um ajuntamento igualmente dividido entre os escribas de Jerusalém e discípulos crentes que haviam tentado seguir Jesus e seus companheiros desde que haviam partido de Magadã. Então, Jesus se aproximou, né, viu aquelas discussões. Então Jesus chega aos discípulos que estavam ali meio que cabisbaixo, né? Tentaram fazer uma coisa que não deviam ter feito e pergunta o que estavam conversando quando eu estava me aproximando. O que é que vocês estavam conversando? E então, nesse momento, um ansioso pai de um garoto afligido adiantou-se e, ajoelhando-se aos pés de Jesus, disse: Mestre, tenho um único filho e ele está possuído por um espírito mau. Não só grita de terror e espuma pela boca, mas cai como morto no momento da possessão. E muitas vezes esse espírito mau que o possui leva a convulsões e algumas vezes joga na água e mesmo no fogo. De tanto ranger de dentes, o resultado é que ele se machuca muito e assim meu filho depaupera-se. A sua vida é pior que a morte. A mãe dele e eu ficamos de coração triste e espírito alquebrado. Ontem, lá pelos meio-dia, procurando por ti, deparei-me com os teus discípulos, e enquanto esperávamos, os apóstolos tentaram expulsar esse demônio, mas não conseguiram. E agora, mestre, farás isso para nós? Curarás o meu filho? O texto diz que, ao ouvir essas palavras do Pai, Jesus lança um olhar de interrogação, né? Pois apóstolos, talvez ele tenha pensado assim, o que vocês tentaram fazer quando eu estava fora? E aí a gente percebe que os discípulos tentaram fazer uma coisa aqui, né? Um exorcismo. Tentaram expulsar o demônio ali do filho desse, desse subalterno que a gente vai ver depois, que se chama Tiago. E aí levanta umas perguntas. Por que os apóstolos que estiveram com Jesus por tanto tempo falharam de uma forma tão clara? O que faltava para eles? Como Jesus, ali descendo do pico de sua confirmação divina, reagirá a essa cena de fracasso e de sofrimento humano, né? Será que a fé do pai ali será suficiente? E todas essas questões, todas essas perguntas, a gente vai responder na próxima aula. Muito obrigado. Muito obrigada, Elionai. Muito Muito interessante bom. o seu método Obrigado. de ensinar, muito rico, bastante elucidativo. Parabéns, muito parabéns mesmo. E pessoal, quem tiver perguntas para fazer, Muito obrigado. Grato, Eli. Valeu. Muito bom. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Gratidão, Leonai. Muito bom estudo. Obrigado. Parabéns, Leonardo. Muito obrigado, Luciano. Obrigada, Eleonai, muito bom. Obrigado, Lilian. Parabéns, Elionai. Eu gostei Obrigado, Lilian. demais também. Muito, muito bom. eu não quero que você dê nenhum spoiler, mas como você já começou a falar, quando eu li esse texto, eu julguei, porque eu fiquei pensando, quem que esses apóstolos estão pensando que eles são, né? Querendo ser Jesus aqui. Mas eu Não, sei que você vai explicar depois na aula que vem. e o pior é os audaciosos que tomaram a frente dessa Ex- situação, né? Isso, o Zelote lá e Judas, meu Deus. Bom, gente, estou aberto a pergunta, pode. Foi tão impactante assim? Elionai, O eu não sei. Hélio está na fila. Ah, desculpa. É que eu nunca sei levantar essa mãozinha. Às vezes Ah, tá. Não, não. É que
Eu sabia, mas não sei o que está acontecendo, que eu aperto aqui, não levanta a mãozinha. Depois eu falo. Não, eu gostaria de ouvir a Angélica antes. Por favor, Angélica. Sou todo ouvidos. Não, não, mas é mais uma observação minha. Eu estive em Israel, tive a felicidade de estar lá, e o que eu mais eu queria era realmente subir no Monte Tabor, né? E lá eles não falam Monte Tabor, eles falam, não, Monte Hermon, eles falam Monte Tabor. E o guia, não sei o que aconteceu, ele desviou esse tour e eu voltei muito frustrada, muito, muito, muito. Isso aconteceu comigo também na Europa. Eu queria muito ir para Assis, também foi desviado esse tour e eu acabei largando o tour e fui para Assis. Eu tenho vontade de voltar para Israel só para ir no Monte Hermon. Mas então o que eu queria te falar também é que eu sou de origem árabe, eu nasci em Damasco, na Síria, e quando nós chegamos perto do monte e não subimos, esse monte ele fica numa divisa entre a Síria e Israel. Eu não entendi por que ele está em outra divisa entre a É, Síria e o Síria e Líbano. Líbano, né? Na Síria e verdade, Líbano. ele é um monte grande, né? E como eu disse, ele faz parte de uma cadeia de montanhas ali, que é meio uma proteção natural de Israel, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente aqui o mapa. Ah, opa, não pode spoiler, com licença. Ah, tá bem no comecinho, né? Aqui. Então, ele é bem grande, né? E talvez aqui, não sei lhe dizer, porque ele seja essa fronteira aqui que você está falando, né? Líbano e Israel, Sim, seria isso? sim. Mas ele é bem grande aqui, como a gente pode ver, o Monte Hermon, pelo menos aqui é a referência que eu tenho no mapa, né? E ele faz a Uhum. fronteira, vamos dizer assim, no seu pico mais alto, ele faz a fronteira. Talvez seja até uma divisa entre esses dois países. E também, como a gente vai ver na próxima aula, no mapa, né, não é exatamente como está aqui, ele ainda continua nesse momento de fronteira. Talvez, acho que a ponta do monte aqui ainda pegue um pouco aqui, ou Israel, né? E, como eu disse, ele faz parte de uma cadeia de montanha e vai ainda mais aqui É, para baixo, né? eu acho que é isso mesmo. A Hélio? Queria ouvir a Liane antes, por favor. Liane. Bem ligeirinho, completando aí, na verdade a gente enxerga o Monte Hermon do Líbano, enxerga o Monte Hermon de Israel, e eu não fui na Síria, mas se enxerga ele é porque ele fica bem na divisa, se enxerga ele. Ele é bem alto, é muito lindo, é muito emocionante. Só isso. Muito obrigado. Angélia, só um minuto, Hélio. Você foi em que ano, assim? Porque a gente sabe que por ser um país um pouco de fronteira, né? Há uma certa guerra, talvez não sei se o seu guia lá tenha optado por não subir. Não estava em guerra, não. O guia, inclusive, eu falo árabe, né? E ele também fala, porque ele é guia. E ele evitava falar árabe comigo. Então, isso me deixava um pouco revoltada, né? Porque eu procurei, assim, tratar ele super bem e elogiei o trabalho dele e tudo, né? Mas eu fui há 20 anos atrás, mais de 20, 22 por aí. Então, faz muito tempo. Muito tempo, né? É. Agora sim, Hélio. Então, na verdade,
Eu queria perguntar sobre os três apóstolos que subiram ao Monte da Transfiguração. Pelo que eu entendi, aconteceu em agosto do ano 29, e 9 de Jesus agosto. morreu 8 meses depois, em abril do ano 30. Mas a parte que me chamou a atenção foi a tua fala relacionada aos três. Ainda que o texto diga claramente que não havia uma preferência para os três em comparação aos demais que completava o grupo, eu tenho a impressão que esses três, desde o início da atividade chamada missionária, eles foram destacados por André para fazer, para acompanhar Jesus mais intimamente. E aí, por inferição, eu imagino que alguém que tem esse privilégio, essa prerrogativa de estar tão próximo, pelo simples fato de estar tão próximo, ele de ter compartilhado mais tempo íntimo, ele deve, por especulação, ele certamente tinha um preparo ou um nível de informação diferenciado para mais. Então, por mais que o texto não diga tal coisa, eu fico pensando que o texto está omitindo uma parte importante, porque numa atividade de 3 anos e tanto, eles passaram, eles passaram até chegar em agosto, praticamente 3 anos, convivendo intimamente com Jesus. O que eu não quero dissertar, eu quero te ouvir a respeito a partir do que você disse e a partir do que o texto fala, eh, colocou com todas as letras. Bom, o texto, né, deixa claro que eles eram responsáveis por aquela função, né, de estar acompanhando ali Jesus. Mas realmente a gente percebe meio que implicitamente que eles tinham um preparo bem grande, porque logo quando aparece ali a- os seres celestes, o texto diz que Pedro foi o primeiro a se recuperar. Então a gente percebe que eles tinham um certo preparo ali, não um nível espiritual, porque o texto deixa claro isso, mas ele tinha um certo preparo para essa situação. Talvez não fosse uma das primeiras situações assim que eles se depararam desses acontecimentos assim sobrenaturais. Claro, esse foi como eu disse, foi um ponto alto da carreira de Jesus, né? E também Jesus sabia que aquele ponto, a partir daquele ponto ali, já se iniciava o fim da sua carreira, tanto que ele começa a falar várias vezes, né? Ó, ressurreição dos mortos, eu vou para Jerusalém e vou ser crucificado. Então, realmente, acho que eu concordo contigo. Esses três tivessem ali um certo preparo, mas não um preparo espiritual, né? Assim, um preparo lidar com essas situações. Mais alguém, gente? Tá Calma, um de todo cada mundo vez. chocado, que nem os apóstolos. Ó, quando a gente lê o Eu. texto, a gente. Não sei se vocês sentem isso quando vocês lêem, assim, mas parece que a gente tem um envolvimento com o texto, parece que a gente está sentindo o que está acontecendo, e às vezes a gente se emociona, né? Outra Uhum. vez, outro dia, o Roberto botou no grupo um texto emocionado ali do que ele estava lendo. Então a gente compartilha essa mesma sensação, porque a gente vai lendo e vai sentindo isso. Então imagina ver a transfiguração de Jesus e sei lá, se imaginar naquilo, né? Tudo bem. Lídia? Eu, não, é essa questão mesmo que eu ia colocar. Porque vocês imaginem a alegria e o êxtase, né? Espiritual e divino, que não tiveram esses três apóstolos, tanto que queriam permanecer ali. Eles não queriam sair dali, porque eles sentiram aquele amor com que aquelas três criaturas se relacionavam ali, né? Conversavam e decidiam e se comunicavam e irradiavam. Elas,
essa aura espiritual tão grande que Pedro não queria mais sair de lá. Eles disse, vamos ficar aqui no monte mesmo, né? Vamos ficar aqui, vamos fazer tendas aqui para nós. E depois eles desceram e se depararam com os desafios da vida, né? Porque aqui não é só de alegrias de momentâneas que a gente tem, e também os desafios passam, né? São desafios momentâneos, nós aprendemos, né? Deus nos dá uma certa pausa, uma certa alegria que nós sentimos com certos eventos na nossa vida mesmo, né? A gente se sente feliz por algumas coisas, mas também logo vem as notícias, muitas vezes, e eventos que a gente não gostaria que acontecesse e vem, né? Mas a minha questão é, por que Jesus subia o monte ou a montanha para se comunicar com Deus? Por que que ele preferia essas, né, as alturas, afastado? Então, muitas vezes eu acho que é porque ele se encontrava sempre com essas criaturas espirituais mas na maioria das vezes a gente não podia ver, ou os seres humanos não podiam ver nem que quisessem, porque esse evento, no caso, esse episódio, ele só foi visto pelos três apóstolos porque os controladores Controladores. físicos, né, permitiram. Então, por que que você acha, ou não sei, para você ou para quem quiser responder, por que que Jesus preferia ir à montanha para conversar com Deus? Alguém se dispõe? Eu vou falar. Eh, eu vejo assim, vou conjecturar um pouco também, né? Eu vejo a montanha como assim um simbolismo, sabe? Eu acho que o nosso estado, quando a gente está em meditação, em adoração, a impressão que eu tenho é que a gente está no alto da montanha. Eu vejo assim como um simbolismo, o significado de montanha, né? De lugar elevado, porque não tem movimento, ali eu tenho mais tempo de estar comigo mesmo, com o meu Deus. Então, eu vejo assim um pouco simbolicamente, sabe? Esse estado de montanha, né? E depois, assim, quando Pedro quis ficar, né, lá em cima, fazer uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés, então, Jesus, claro, nós não estamos aqui para viver no bem bom, né? A gente está aqui para servir, para evoluir, para trabalhar, para... Então, tem que descer da montanha. Então, eu vejo assim, sabe, a montanha mais como um estado do que propriamente um lugar físico. Só isso. Uhum. Obrigada, Angélica. Nada. Concordo plenamente com você. E a gente vai ver mais sobre isso também, sobre essa Uhum. sua interpretação da próxima aula. Vai ser muito bacana. Mantovani. Boa noite, gente. Parabéns, Eli. Obrigado. Excelente apresentação. Mas tem um Muito obrigado. ponto aqui que foi colocado nessa aula que eu considero assim de muita importância e que realmente eu considero até um ponto nevrálgico na, eh, na conceituação que o Senhor Jesus quis dar, que ele aquecendo com as ideias vigentes na época. Eu estou Uhum. falando da parte citada em Malaquias 4, que realmente esse trecho é
conjuntamente com a aquiescência de Jesus sobre esse assunto, mesmo o livro de Urântia falando que era para não desestimular os apóstolos, né, para concordar para que se tiver continuasse a crença do jeito que estava, mas isso traz outra consequência, segundo o meu ponto de vista, né, que concordando com uma coisa que o livro de Urântia é contra. Então, sobre o fato, né, de que o Senhor Jesus aqueceu com a ideia de que Elias voltou, já tinha voltado na vida como João Batista, isso nos traz muita. Para mim, traz realmente um ponto de interrogação. Eu gostaria de saber dos irmãos e também a sua ideia, Eli, né? O que vocês acham sobre desse fato? Bom, na verdade, ali Jesus estava não fazendo um consenso de querer admitir ou tentar entrar na ideia messiânica. Como a gente viu, ele estava tentando pegar aquele ensinamento, aquela ideia que estava na cabeça daquele povo e tentar encaixar uma ideia bem diferente. Tanto que ele faz essas declarações, ele deveria ir a Jerusalém e morrer. A profecia hebraica não diz isso. Ele deve ir a Jerusalém, sentar o trono e tirar Tá? o povo ali daquela opressão. Essa é a ideia hebraica. Mas Jesus, ele sempre afirmava que ele ia para Jerusalém, ia morrer, ia ser feito aquilo que foi feito a João Batista. Então, é como a gente fosse conversar com uma criança, né? A gente explica de uma forma um pouco mais facilitada, palavras bem simples. E eu vejo que, como Jesus ali na sua grandeza, viu que não conseguiria mudar o pensamento dos apóstolos, ele faz esses consensos, mas não admitindo, mas tentando usar aquilo que eles têm em mente para tentar dar uma modificada, né? Mostrar para eles, olha, gente, não é bem assim, não é dessa forma. Tanto que no final desse documento, a gente vai ver que Jesus dá uma lição muito bela, onde ele põe uma criança no seu colo e dá uns ensinamentos muito bons, mas eu não vou dar spoiler aqui, e a gente vai ver mais à frente. Então eu vejo dessa forma. A entrada triunfal de Jesus no burrinho está na profecia hebraica. Jesus faz o consenso de utilizar isso. O Filho do Homem, ele pegou do livro apócrifo, né? Então, são esses pontos que Jesus pega para tentar é, modificar aquela ideia que os apóstolos tinham do, 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 do Messias libertador. O livro também fala que existia duas ideias, né, do Messias com reino material e o Messias com reino espiritual. E Jesus sempre tentava focar nesse reino espiritual. Sempre ele fazia isso. Assim, Quando nós fazemos um paralelo com o Velho Testamento, às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? E cada um tem a sua religião aí, não sou contra isso, mas a maioria das pessoas que eu vejo aí faz um paralelo com a sua religião, principalmente com o Velho Testamento. Daí eu vejo assim, fazer uma pergunta. Quando Jesus ouviu e os três apóstolos que estavam lá no monte, ouviram, foi a voz de Deus? Pergunto isso, foi a voz? Deus se pronunciou como uma voz? Queria saber isso. Você está mudo, Ou Eliana. eles perdão. tiveram uma intuição, veja bem, do que fosse aquilo, né? Em pensamento, em, sei lá, alguma coisa. Não, Mas ouvir a voz de Deus, o texto é bem claro. Eles ouviram a voz ali do ajustador personalizado de então, a gente Jesus. está no livro de Urântia ou Sim, está no Novo Testamento?
Está no livro. Lá no Como eu livro trouxe, durante. como eu trouxe um texto mais sintetizado, então tem certas partes que não vai falar. Então, tudo que eu for mostrar aqui, nada vai substituir uma leitura integral do documento. Porque tem esses detalhes que eu tive que omitir, mas o texto é bem claro que a voz que foi ouvida ali é do ajustador personalizado de Jesus, que foi essa Ah, confirmação da sim. identidade. Não, aí já muda. Isso. Desculpe. Aí já muda um pouco. Mas ouvir no. É como se fosse uma voz normal falando. Eles ouviram isso. Não foi uma intuição ou um pensamento, um lapso rapidola, foi uma voz mesmo. Acho que aqui na minha apresentação, acho que tem esse momento, quando eles ouvem a voz e o texto. ah, Só achar aqui. Tá, vou compartilhar aqui. Share. Ó. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem prateada aproximou-se deles e envolveu os 4 homens. Os apóstolos agora ficaram extremamente amedrontados e, caindo com os rostos no chão, em adoração, ouviram uma voz, a mesma que havia falado na ocasião do batismo de Jesus, dizendo: Este é meu filho bem-amado, dai ouvidos a ele. Então foi uma voz literal, eles ouviram uma voz literal. É, É como a gente está conversando aqui. justamente. Aí eu tenho um pouco de dúvidas, mas eu vou deixar aí para cada um aí imaginar o que possa ter sido essa voz, né? É meio complexo para mim isso. Hélio? Então, não temos um pouco de tempo aqui, eu vou fazer pergunta que eu tinha feito marcação, mas que ia deixar para a próxima, mas eu vou fazer agora. Eu vou ler aqui, se você puder colocar na tela para que os demais participantes possam acompanhar, seria interessante. Mas eu vou ler aqui o 1.2. São 2 textos e eu faço a pergunta no fim. Vou ler. 1.2. Jesus havia sido convocado, então eu vou dar ênfase ao convocar, a subir a montanha separadamente e sozinho, pois iriam ser tratadas questões importantes que tinham a ver com o desenrolar da auto-outorga na carne, no que essa experiência estava relacionada a todo o universo que ele próprio criara. Agora, vou seguir adiante, que eu também marquei. Agora está no 1.4. O mestre poderia ter desistido, ênfase para o desistido, da luta naquele dia, no Monte Hermon, e ter retornado ao governo dos domínios do universo. Entretanto, todavia, não apenas escolheu, ênfase para o escolheu, preencher os quesitos da sua ordem de filiação divina. Eu vou terminar aqui, tem mais, mas é suficiente. A minha pergunta, como disse bem Henrique logo no começo, na participação dele, é recorrente o tema nas salas Zoom, nos grupos de WhatsApp, se Jesus efetivamente estava fazendo a vontade do Pai ou não. De qualquer maneira, a referência é que Jesus foi consultar o Pai. Entretanto, o texto fala que ele foi ouvir Gabriel e o pai Melquisedeque. Estes estavam representando o Pai e estavam trazendo mensagens. E nós aprendemos em vários textos, e aí eu quero harmonizar, ouvindo você, Leonai, eu quero harmonizar. Se Jesus precisava de intermediação entre ele próprio e o Pai, intermediação é essa que no texto sugere que foi através da pessoa, ainda que não presencial,
de Gabriel e pai Melquisedeque. Como você harmoniza tudo isso? E Jesus precisar, e se efetivamente ele estava pedindo orientação, se ele seguia adiante, se não seguia adiante, se na verdade ele tinha outras curiosidades, porque aqui tem a ver com o Urântia, pelo que eu acabei de ler, está no texto, e tinha a ver também com os demais planetas do universo que acompanhavam tudo isso. Qual é a tua contribuição em relação a esse questionamento? Grato. Bom, sabemos que a onipresença de Jesus ela se dá por várias personalidades e pelo seu fragmento também. Então, a voz do Pai ali naquele momento precisou desse ser, né? Porque a sua onipresença, ela, como a gente sabe no texto, ela está ligada a essas outras personalidades. E eu creio que naquele momento em especial, para aquela forma de daqueles seres estarem ali, era para testemunhar sobre como desenrola a sua auto-outorga. Como vemos, não é a primeira vez que ele sobe o Monte Hermon, na primeira vez ele vai tecnicamente dar fim à rebelião de Lúcifer, e nessa segunda subida ele vai ver como desenrola a sua auto-outorga. Né? Então, eu creio que nesse momento, nesse exato momento, foi necessário essa aparição desses dois seres celestes. Eu estou falando aqui para os discípulos testemunharem, né, que realmente ele era um ser divino, e para que houvesse, e como a gente sabe, a onipresença do Pai, ele dá através dessas personalidades, né, como se fosse um circuito ligado ao outro, pelo menos essa é a minha interpretação do que eu vejo. E Jesus esteve com eles por 6 horas. Você está É, dizendo. só um minuto. Na verdade, ele foi dois momentos. Se a gente leu o texto, foi dois momentos. Primeiro momento, Jesus vai só. Ele diz: Olha, eu vou só comungar com o Pai. Então, às 3 horas ele sobe e às 6 horas ele volta. Como eu falei, ele passou 3 horas fazendo não sei o quê, né? Mas estava resolvendo alguma coisa. Aí, nesse momento, eles vão numa refeição. Depois que eles estão na refeição, os discípulos adormecem. E aí que acontece o momento da transfiguração. E é nesse momento que os controladores físicos entram em ação para mostrar o que estava acontecendo. O texto diz que eles viram ali uma palhinha do que estava acontecendo realmente naquele momento. Para nós, né, para os discípulos ali foi uma coisa pequena, pequena entre aspas, mas ali para o universo todo, né, o que pode ter acontecido, a gente só vai saber lá na Morôncia. Talvez seja a primeira pergunta que a gente vai fazer lá. Você já esclareceu. Os apóstolos viram só um tiquinho dos acontecimentos daquele dia. Ou seja, esse tiquinho pode ser medido em minutos, não necessariamente em horas, como Jesus esteve com eles, ou seja, eles acompanharam apenas uma fraçãozinha do que aconteceu. Já está respondido. Grato. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém quer contribuir alguma coisa? Então, acho que está encerrado. Muito obrigado a todos. Obrigada, Elionai. Nós todos queremos Seja. agradecer muito a sua disponibilidade, a sua generosidade. Sua aula foi muito rica e eu espero que a gente consiga levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, né? Para estar chegando cada vez mais próximo do Pai. E estamos ansiosos para saber a segunda parte da sua aula na semana que vem. Muito obrigada. Eu queria Obrigado, dizer. agradeço a todos. E agora a gente vai fazer o nosso sorteio. Só vou compartilhar aqui. Falar de sorteio, amanhã eu pego o livro lá o Ai, que exemplar que bom, você mandou, viu? que legal, muito bom, Amanhã no Correios. muito legal. Eu estou compartilhando, né? Sim. Sim. Você pode me ajudar, Lili? Aham. Elionai. Pode tirar o meu. Tá. Neemias, Adão, Moacir, Aélio, André, Bernadette. Pode tirar o meu, por Tá. favor.
Angele, Arlindo, Egle, Aconteceu, mãe? O que aconteceu? Fernando, O que aconteceu? Você fala comigo? Meu Deus do céu, machucaram Ivanil, você? O que fizeram alguma coisa com você, mãe? Fala. Ivanil, José, Mantovani? Leopoldo, Mantovani. Leopoldo, Marcos, Maria Lanes, Maria Oliveira, deixa eu ver, Maurício, Sabino, Suzana, Sandal e Lilian. Não sei se faltou alguém. Alguém, pessoal? Alguém está sentindo falta do nome? Neemias, Adão, Moacir, Aélio, André, Meu Angele, pode tirar. O meu Maria pode. Vou falar de novo. Neemias, Adão, Moacir, Aélio, André, Angele, Arlindo, Egle, Fernando, Ivanil, Mantovani, Leopoldo, Marcos, tira Maria Lanes, Maria Oliveira, Maurício, Sabino, Suzana, Sandal e Lilian. Lá. Tan, 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 tan. Mantovani, parabéns, Mantovani. Parabéns. Tchau. O que acontece aqui? Pronto, ó, Mantovani. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns, Mantovani. Você merece. Obrigado. Então, tá bom, pessoal. Já tem gente na fila. Isso aí. Prazer estar com todos vocês aqui. Quarta-feira que vem tem mais. O Elionar vai estar com a segunda parte, que promete alguns episódios emocionantes. É isso aí. Beijão para todos. Gratidão, Elionai. Muito Já bom, Gratidão. muito Boa obrigada. noite a Até a todos e próxima. até quarta que vem. Tchau, tchau. Valeu, Abraço, Li. Gratidão, boa noite. Boa noite para todos. Boa Até noite semana. para todos. Boa noite. Então, vamos lá, pessoal. Obrigada.